Estudar mais um pouco e hoje vamos estar falando sobre a AIDS na gravidez. A vida é mais forte que a AIDS. A AIDS, né? Como se transmite? Qual é a história? Qual é o contato? Vamos entender mais um pouquinho? A AIDS. Os primeiros sinais do surgimento da AIDS se deram por volta de 1978, quando alguns homossexuais dos Estados Unidos, do Haiti e África Central começaram a apresentar uma doença até então desconhecida que passaria a ser chamada de AIDS. E por que ficou tanto comum nos homossexuais? Porque como o homossexual ele não tem como ter filho, gerar um bebê, então a preocupação do preservativo se dava só para a gestação, não se dava para a transmissão de doença. Em 1983, o agente etimológico foi identificado. O vírus da imunodeficiência símia, presente nos macacos verdes africanos, é muito próximo ao do HIV. Entre 2000 e junho de 2011, foi notificado no Sinan um total de 61.789 casos de infecção pelo HIV em gestantes, dos quais 909 na região Nordeste. O que é a AIDS? Trata-se de um retrovírus humano, atualmente denominado vírus da imunodeficiência humana. Tem o seu ciclo lítico e o seu ciclo lisogênico. Ele faz a transcriptase reversa. Envolve a nossa célula, o nosso DNA. Como se transmite? Sexo sem camisinha, pode ser vaginal, anal ou oral. Uso da mesma seringa ou agulha contaminada por mais de uma pessoa. Transfusão de sangue contaminado com HIV. Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. A prevenção: usar sempre preservativo nas relações sexuais, não partilhar agulhas, seringas, material usado na preparação de drogas injetáveis e objetos cortantes, agulhas de acupuntura, instrumentos para fazer tatuagens e piercings, de cabeleireiro, manicure. Então, quando a gente fala assim, transfusão de sangue, não sei o que o povo fala, tem gente fazendo teste, pegando o sangue, transfundindo em outra região para oxigenar melhor e às vezes não é seu próprio sangue. Tem, dependendo do procedimento, do alicate, então tudo isso. E que às vezes passa despercebido dos cuidados. Os sintomas. 4 semanas após a infecção, algumas pessoas apresentam sintomas semelhantes ao de uma gripe, como febre, suores, dor de cabeça, dor de estômago, nos músculos e nas articulações, fadiga, dificuldade de engolir, gânglios linfáticos inchados e um leve prurido. Quais são as fases? Tem a fase aguda, a fase assintomática e a fase sintomática. Na fase aguda, surge algumas semanas após a contaminação, com febre, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares pelo corpo, ínguas e manchas na pele que desaparecem após alguns dias. Na fase assintomática, tem duração variável, de meses a anos. Na sintomática, é manifestação mais grave da doença, onde a pessoa vai perdendo sua imunidade e vão surgindo doenças oportunistas. Quem são tuberculose, a pneumonia, o citomegalovírus, um vírus que afeta os olhos e o intestino. Então, isso vem a acontecer. Candidíase, né? Que pode causar infecções na garganta e na vagina. Sarcoma de Kaposi é o aparecimento de pequenos tumores na pele e em várias zonas do corpo. Toxoplasmose, que pode causar lesões graves no cérebro. A transmissão vertical, de mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. Fatores que aumentam o risco de infecção para o feto.
Infecção da mãe pelo HIV estiver em estágio avançado. Bolsa romper até 4 horas antes do parto. O parto for normal, ao invés de ser parto cesariano planejado. Usar drogas ilícitas no período da gestação. Tiver infecção genital, como por exemplo a clamídia, uma infecção sexualmente transmissível. Tratamento da gestante. Ela faz o teste de HIV, procura o médico, faz o pré-natal e toma medicamentos antirretrovirais. O parto é cesariano, é programado para 38 semanas de gestação ou antes, e ela usa o antirretroviral. O início do esquema deve ser precoce após o primeiro trimestre, entre a 14ª e a 28ª semana de gravidez. E ela não amamenta. A nevirapina, o tratamento com nevirapina é mais prático. A mãe recebe uma dose antes do parto e o filho recebe uma dose logo depois de nascer. Recomendações. Recomenda-se evitar o uso de AZT em casos de anemia e ou neutropenia, com monitoramento mais frequente do caso da hemoglobina seja inferior a 10 gramas por decilitro. Nos pacientes que usam AZT, a toxicidade hematológica é um dos principais efeitos adversos que resulta na modificação do tratamento. Nos casos de impossibilidade do uso do AZT, a didanosina entérica ou a estavudina permanece como alternativas para substituí-lo, sempre combinados com a lamivudina. Tá ok? O AZT que é tão utilizado, azidovodina. Azidovodina ou AZT é um fármaco utilizado como antiviral, inibidor da transcriptase reversa, indicado para o tratamento da AIDS e contágio por pneumocites carini. Foi uma das primeiras drogas aprovadas para o tratamento da AIDS no Brasil. Atualmente é usado no tratamento de infecções por HIV, em associação com outros medicamentos antirretrovirais, sendo neste último país um medicamento de uso exclusivo hospitalar. Sua química é, tá? E aqui, para vocês não esquecerem, a nevirapina, ele é mais prático. Cuidados com recém-nascido. Além dos cuidados tradicionais, recomenda-se dar a primeira dose do AZT oral ainda na sala de parto, logo após os cuidados imediatos, nas primeiras 2 horas após o nascimento. Fazer exame de sangue completo para acompanhar uma possível anemia, falta de ferro pelo uso do AZT, repetindo após 6 e 16 semanas. Não amamentar e substituir o leite materno por fórmula infantil. O aleitamento misto, leite materno intercalado com fórmula infantil, também é contraindicado. A criança exposta, infectada ou não, terá direito a receber fórmula láctea infantil gratuitamente, pelo menos até completar 6 meses de idade. É lei. Em alguns estados, a fórmula infantil é fornecida até os 12 meses de idade e mais. A criança deve ter alta da maternidade com consulta marcada em serviço especializado para segmento de crianças expostas ao HIV. A data da primeira consulta não deve ser superior a 30 dias, a partir da data do nascimento. Procurada-se ajuda. Tem um centro de testagem e aconselhamento e tem um serviço de assistência especializada em DST. Em alguns municípios pequenos, PSF fica responsável por aquelas pessoas da comunidade do seu bairro, tá? Além do CRAS e o CREAS. O Centro de Testagem e Aconselhamento tem um teste rápido, possui esse nome, pois não permite a detecção de anticorpos anti-HIV na amostra de sangue do paciente até 30 minutos. O teste de ELISA é o mais realizado para diagnosticar a doença. Nele, profissionais de laboratório buscam por anticorpos contra HIV no sangue do paciente. O teste de Western, de custo elevado, é confirmatório, ou seja, indicado em caso de resultados positivos no teste de ELISA. E o teste de imunofluorescência indireta para o HIV-1, também confirmatório.
A SAI é o Serviço de Assistência Especializada. Tem que ter um médico, um farmacêutico, um psicólogo, uma assistente social, uma psicopedagoga e a equipe de enfermagem. Toda para transcorrer com essa criança e essa mãe e também com o homem, mulher, homem, criança, nesse mundo novo, tá bom? Bons estudos.